Bom dia a todos. É, Queria parabenizar meus sócios aqui, gestores da XP Asset, um semestre duro e a gente conseguiu entregar performance relevante em todos os mandatos. Na renda fixa não foi diferente, né? A nossa visão é que dentro desse cenário mais difícil, né, para as empresas e, enfim, com esse ciclo econômico complicado, a gente entende que conseguiu apropriar bons resultados dentro das empresas que a gente carrega e a gente também conseguiu fazer novas boas alocações, até mesmo no mercado secundário, né, olhando desdobramentos em cima de estrutura de capital de algumas empresas, eu vou comentar. Só corroborando um pouco ainda essa questão do cenário, né, para a parte do crédito, né, o inflow continua muito forte, né, a gente comenta isso há mais de 12 meses, né, com a Selic nesses níveis e com os fundos de crédito, com o spread que eles têm entregado versus a volatilidade, o inflow tem sido muito forte, né? Então, os fundos das peças captaram bastante no primeiro semestre, a indústria inteira vem captando bastante, e o reflexo disso é um pouco de pressão dos spreads de crédito. Tá? Então, só para falar um pouco dessa questão das curvas de juros, né, o Júlio comentou aqui sobre essa questão offshore, a questão local do Banco Central está bem próximo do fim do ciclo de juros. A gente concorda com essa visão, né, essa visão aqui do cenário local, mas mesmo assim o mês de junho ele foi um mês de abertura de taxas. Tá? Então, quando a gente para olhar o DI futuro, né, a curva de juros nominais, a abertura foi da ordem de 40 pontos base, então praticamente na curva inteira você teve um deslocamento de 0,40, 40 pontos base, e quando a gente pega as NTNBs, a gente ainda teve uma abertura, né, um pouco menor, e isso se reflete, né, numa abertura da inflação implícita dos papéis, eu acho que muito em linha com esse ataque aí, né, ao fiscal. Né? Então, mais gastos, enfim, mais subsídio, naturalmente, né, você vem reforçando a demanda. Então, o que a gente viu foi ainda uma alta das inflações implícitas. E as NTNBs, né, atingindo níveis aí realmente lá de 2015, 2014, né, sobretudo as mais longas. A gente, né, dentro desse cenário, né, e olhando os fundos que tomam risco de mercado, no caso aqui, nossos fundos de previdência, a família Horizonte, a gente foi bem ativo, tá, ao longo do mês. A gente ficou debatendo bastante aqui nessa questão da inflação, né? Poxa, tem PEC para reduzir ICMS, etc. Como é que isso bate na inflação corrente? Como é que os papéis precificam, né, esse negócio para frente? Então a gente foi bem ativo aqui em ficar, né, saindo de NTNB, entrando, né, na parte pré através de NTNF, LTN. E, enfim, eu acho que essa vai ser dentro dos fundos aqui, né, que tem uma volatilidade mais baixa, eu acho que essa vai ser a tônica ainda do segundo semestre. Né? O Júlio comentou aqui do XP Macro, está começando a olhar uma posição aplicada nos juros reais. A gente gosta, né, mas como a nossa volatilidade precisa ser mais baixa, né, a gente não consegue ter uma posição tão mais estrutural, então a gente fica tentando aproveitar essas assimetrias, e por mais que o mês não tenha sido um mês tão bom, né, para a família Horizonte, os fundos entregaram 92 do CDI, ainda assim a gente ficou satisfeito porque com a abertura das curvas de juros, como eu comentei, a gente conseguiu entregar uma performance ok. No ano, né, os fundos estão rodando a 104 do CDI e no trimestre, né, pegando os últimos 3 meses do semestre, a gente conseguiu entregar 100% do CDI. Então, efetivamente, a gente acha que vem conseguindo entender, né, a dinâmica das curvas de juros e pelo menos entregar preservação de capital. No que tange os fundos de crédito, pegando aqui para vocês terem ideia, quando a gente pega os índices de mercado da Ambima, né, a gente gosta de olhar ali o IDA-DI, a gente também olha aquele índice que a JGP construiu, que é o IDEX, os spreads ficaram parados, de certa forma. Né? Então, quando a gente para olhar o IDA-DI, né, o spread rodando nos níveis de 1,5%, né, da cesta de papéis que compõem esse índice, e o IDEX da JGP em 1,65%. Tá? E
eu comentei que o inflow está forte e que isso gera uma pressão compradora nos papéis com consequente fechamento dos spreads, mas naturalmente, dentro desse cenário de incerteza, tiveram alguns papéis que apresentaram forte abertura de spread. E a gente acredita que muito aliado a um fato, né, que a gente vem trazendo constantemente também, né, sobretudo nesse ano, que é a questão do fluxo de caixa livre das empresas, né, atrelado a uma despesa financeira muito alta, né, agora um ciclo econômico efetivamente mais fraco, né, com uma condição financeira mais apertada, com juros aí indo para 13,75 talvez, com acesso ao mercado, né, de equity praticamente fechado, né, então a gente começou a ver que aquelas empresas que tinham seus modelos de negócios, né, aliados ali a um custo de dívida baixo, né, e acreditando no ciclo econômico pujante, realmente essas empresas sofreram, né, a precificação dos papéis dessas empresas também sofreu, os spreads abriram, e a gente acha que muitas delas, né, vão ter problemas à frente. Basicamente, os setores mais cíclicos, né, enfim, do varejo, de classes ali C e D, a gente tá mais atento. E, por outro lado, né, mesmo dentro dessa situação mais complexa, a gente viu empresas conseguirem acessar, através de follow-ons, uma posição aqui que a gente montou já na pandemia, e vem realmente acreditando, né, a dívida da CVC. A gente teve uma surpresa positiva agora no mês de junho, a empresa conseguiu fazer um follow-on, né, botou para dentro do caixa 400 milhões de reais, né, para suportar o crescimento e algumas amortizações de dívida. Né, a gente tem uma senioridade grande dentro da estrutura de capital, nossa dívida vence em abril do ano que vem, então a gente acha que a gente está bem posicionado dentro da estrutura de capital da empresa para uma rolagem, uma posição bem protegida, ou naturalmente sair dela se assim a gente decidir. Então acho que essa é uma posição que a gente, né, começou a montar ali em 2021 e vem dando bons frutos aqui, né, dentro da gestão ativa para a XP Asset. No tocante aos fundos de crédito estruturado, a gente, relembrando, a gente fechou os fundos para captação no mês de maio. Então, no mês de junho, a gente segue alocando, né, a carteira dos fundos. A gente desembolsou no mês de junho mais de 120 milhões de reais para os portfólios. A gente está com um pipeline bem robusto, atento, né, ao ciclo econômico mais desafiador. Então, a gente tem originado operações bem robustas em termos de garantia, tentando não alongar muito. E também, né, escolhendo operações que tenham uma previsibilidade do fluxo de caixa, né? Por mais que isso não seja tão fácil nesse segmento, a gente tem tentado ficar fora aí do varejo, enfim, de operações com prazos, né, mais dilatados. Então, a gente está animado porque a gente acredita que no médio prazo a gente vai conseguir alocar o portfólio da forma que a gente quer. E para finalizar, comentar um pouco, né, da família de fundos de crédito, XP Corporate Light, XP Corporate Top, XP Corporate Plus. Essa é uma família que, enfim, vem captando também recorrentemente. Eu comentei aqui dos spreads dos índices de mercado, né, da Ambima e do próprio IDEX. Os nossos fundos têm hoje uma foto, né, de uma taxa de carregamento bem interessante. Então, para vocês terem ideia, quando a gente olha o XP Corporate Light, que é o nosso fundo D15, ele tem uma taxa de carregamento de CDI mais 1,97. Quando a gente olha o Corporate Top, uma taxa de carregamento de CDI mais 2,55. E quando a gente olha o Corporate Plus, uma taxa de carregamento de CDI mais 3,55. Isso antes de taxas. Eu acho que o grande passo que a gente deu, né, foi voltar a aumentar a exposição nos bonds, né, primeiro muito por conta já de uma assimetria de preço, né, então a gente olhou algumas empresas vindo refinanciar aqui no Brasil e quando a gente olhou o nível que o papel estava tradando lá fora, né, não fazia sentido carregar o papel aqui local, né, então a gente voltou bem devagarzinho, talvez,
né? É uma posição que hoje responde por 2,17% do PL do Corporate Plus. Talvez a gente tenha, enfim, se emocionado aqui, né? É uma posição pequena, mas os papéis seguem sofrendo muito dentro dessa dinâmica, né? De quando vai ser o fim do ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, enfim. O mercado está fechado para as empresas captarem, os fundos lá fora estão tomando muito resgate, então você tem um técnico ruim ainda para os bonds, mas a gente realmente acredita que nesses níveis faz sentido começar no local. O Peixoto comentou que é difícil, né, acertar o trigger ali, e ele comentou muito de valuation, e quando a gente olha aqui, né, risco-retorno em duration versus yield, né, a gente achou interessante. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa carteira hoje, né, do XP Vista Bonds, que é o fundo, né, que o Corporate Plus aloca os recursos, é uma carteira hoje com uma duration de 3,9 anos e com um yield em dólar de 8,16%. Né? Então, realmente é bastante taxa, né, dentro de uma duration que a gente considera curta, né, para os papéis lá fora. E aí posições que a gente tem uma convicção grande acerca do crédito, né? Então, por mais que a marcação esteja sofrendo, né, a gente entende que faz sentido aumentar, agora basta tentar encontrar o melhor momento. Então, a gente está falando aqui de Unigel, como uma empresa, basicamente uma empresa de uma petroquímica, Uzi Minas, BTG, né, são as três maiores posições, e a gente ainda tem um pouquinho de PetroRio e Minerva. Então, realmente são posições que a gente está bem confortável acerca do crédito, mas naturalmente esse cenário macro mais difícil vem balançando e trazendo um pouco mais de vol, mas como uma posição pequena, a gente está com bastante conforto em carregar. É isso, pessoal.